Senhora, amados irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui neste momento, usando esta ferramenta criada pelos nossos irmãos da Casa Espírita, o Tiago e o Cidade, que nos oportuniza a entrar nos lares de cada um da família Jedi. Somos gratos então a Deus, a Jesus por esta oportunidade, aos amigos espirituais que nos amparam, que têm nos protegido, principalmente nesses dias de pandemia, enfim, de algumas dificuldades. Mas nós somos gratos a Ti, Pai amado, ao Mestre Jesus, por todas essas oportunidades que tem feito para assistir os nossos dias. Agradecemos então, Pai amado, e vamos então ao nosso trabalho do dia de hoje, com a Tua permissão e a permissão do Mestre Jesus. E o nosso trabalho hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, mais precisamente do item 6 ao 10 deste capítulo, que é Bem-aventurados os aflitos. E o nosso item 6 a 10 é Causas anteriores das aflições. Mas para nós chegarmos até esse item, vamos relembrar que lá no capítulo 1, o Mestre Jesus dizia que há muitas moradas na casa do Pai. Se há muitas moradas na casa do Pai, é porque necessariamente nós vamos habitar algumas dessas moradas, não só esta esfera terrestre, mas habitaremos outras moradas. E isso quer dizer que existe pluralidade das existências, que existe outras vidas, e se existirão outras vidas daqui para frente, houve outras existências anteriores a esta nossa. Por isso que o nosso tema hoje é causas anteriores das nossas aflições, que não são aflições destas vezes dessa vida, muitas delas, mas que são de vidas passadas. Também o Mestre nos fala e nos reforça, todos os primeiros capítulos nos falam, mas ele diz também assim, que ele nos fala que no capítulo 1, ele diz que não veio destruir a lei, mas veio dar entendimento. E depois lá no outro capítulo, ele fala no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do Pai. Então quando ele fala no capítulo 1 que ele não veio destruir a lei, na verdade é porque essa lei é a lei natural, é a lei imutável do Pai, a lei imutável de Deus. Então é uma lei natural, ele não veio destruir essa lei, mas veio dar novo entendimento. Que há muitas moradas na casa do Pai, por quê? Porque na verdade teremos então outras vidas em outras moradas, como já falamos. E ele fala também ali no capítulo 4 que para ascendermos o reino de Deus, para chegarmos ao reino espiritual de espíritos ditosos, de espíritos de luz, nós precisamos nascer de novo, ou seja, para que nós possamos ir depurando todas as nossas imperfeições e adquirindo então todo o cabedal de virtudes. Então aqui nesse capítulo 6, ele quer dizer, no capítulo 5, no item 6, quer nos falar, na verdade, das nossas aflições, que muitas vezes as causas dessas aflições são de vidas anteriores, são de vidas passadas, e por isso que aqui nós estamos então, hoje, nestas jornadas, muitos de nós, respondendo por algo que fizemos no passado. E nos diz assim no item 6, mas se há males nesta vida para os quais o ser humano é a própria causa, há outros os quais ele é, pelo menos à primeira vista, completamente estranho, que parecem golpeá-lo como uma fatalidade. E aí vem nos falando, nos dizendo, mas ele nos fala, por exemplo, que é a perda, por exemplo, de entes queridos, daqueles que sustentam a família, é doloroso para a família que fica a perda desse ente querido, que ele era o esteio dessa família, e imagina para esse espírito que desencarna também a preocupação que ele fica com essa família. Então,
a preocupação que ele tem da existência anterior e a preocupação da família passando por isso, porque talvez era uma necessidade ainda que teria que ser resgatado nesta existência. Mas em muitos outros problemas nos mostram as causas anteriores dessa existência, que a gente tem passado por essa existência de vidas anteriores, né? Como as deformidades, aquelas crianças que nascem com deformidades, idiotícia, né? Que estão inabilitadas, que não podem ganhar a vida por meio do seu próprio trabalho, né? Ficam à mercê dos familiares, da comiseração pública, ficam à mercê, e que eles não podem modificá-lo, nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, que tem uma possibilidade de compensação e que não puderam evitar, estão impossibilitados de modificar por si mesmo. Então isso é terrível, às vezes, essas aflições que dá para os familiares, para todo mundo, enfim, né? Então, e o que dizer também daquelas crianças que morrem na tenra idade, nasceram, às vezes ficaram no hospital, passaram por um longo tempo lá com sofrimento e desencarnam, né? O que dizer que nada fizeram, que não podem também modificar, né? Então, será que isso seria negação da justiça de Deus, da justiça e da providência de Deus? Segundo a hipótese da alma ter criado exclusivamente para este corpo? Sim, mas não. A gente sabe que não. Puxa, então por que uns são renegados a todos os infortúnios, e outros a abastança, né, a uma vida, um futuro promissor, e outros numa miserabilidade incrível, né? Então, que fizeram elas, essas almas, né, essas almas que recém-nasceram, como nós falamos anteriormente, né, que recém saíram das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo, né, e receberem um futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir o bem nem o mal? Então não há como a gente entender ou aceitar que a alma foi criada exclusivamente para uma vida. E às vezes a gente vê as pessoas fazendo mal, e a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não espia nesta vida hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre submete-se à expiação do seu próprio passado. Aquele que sofre, né, está sofrendo, está submetido à expiação do seu próprio passado. E quem fez sofrer hoje vai também ser submetido. O sofrimento produzido por alguém, depois também este espírito responderá por esses, né? As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou demasiadamente ignorantes para fazer uma escolha consciente. Mas os espíritos, né, que querem a sua evolução, então essas escolhas são livres e aceitas pelos espíritos arrependidos. Mas para aqueles endurecidos e demasiadamente ignorantes do conhecimento da espiritualidade, as tribulações podem ser impostas, né? Mas para os espíritos que têm a vontade de se melhorarem, são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. Assim, aquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pode recomeçá-la para não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações são às vezes expiações do passado, que corrigem, e provas, né? Então elas são que corrigem, né? São tribulações do passado e provas para o futuro, que preparam o espírito, né? Que dão uma condição
de um espírito mais evoluído. Então nós rendamos a Deus graças em sua bondade em conceder ao ser humano uma oportunidade de reparação e não condena irrevogavelmente o ser humano, a criatura, por uma única falta. Não se condena. Então entendamos assim, né, que as atribulações que passamos nesta vida é porque nós temos que resgatar. A lei de causa e efeito está aí. E a lei de causa e efeito é uma das que também prova a existência de vida futura, né? Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento pelo qual se passa na Terra seja necessariamente o início de uma determinada falta. São geralmente simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua evolução e acelerar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mesmo assim, são sempre sinais de inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não tem a necessidade de ser testado. Um espírito, portanto, pode ter adquirido um certo grau de evolução, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, pela qual será tanto mais recompensado se for vitorioso. Quanto mais penosa tiver sido sua luta, mais a sua evolução. Exemplo disso, essas pessoas de tendência naturalmente boa, que a gente encontra, né? De alma elevada, de sentimentos nobres, inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com uma resignação assim cristã, uma resignação que a gente às vezes admira, mas como, né? O coração, a paciência, a paz, a mansitude, sofre as maiores dores com aquela resignação, né? Sempre pedindo forças a Deus para suportá-las e sem nunca reclamar. Pode ser o contrário, considerar como expiação as aflições que causam reclamação e que nos levam à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode sem dúvida ser uma expiação, mas é um indício de que foi antes escolhido, voluntariamente, do que imposto. É a prova de uma forte resolução e é um sinal de progresso muito grande. Então o Espiritismo nos mostra em tudo isso, e o Evangelho é muito rico nesse sentido, que nos mostra a existência, as pluralidades das nossas existências e as causas dos nossos sofrimentos. Não é que o Espiritismo, quem é espírita tem a resposta para tudo, mas como a gente entende, estuda, trabalha, compreende, lê, vai tendo esse entendimento e esta compreensão. Às vezes as nossas tribulações da vida, nós temos que passar por ela. Então que possamos passar, irmãos, sem reclamação, sem rancor, sem aquela revolta, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Por isso que a gente não deve agradecer ao Pai só pelas coisas boas, só pelos benefícios que recebemos, porque tudo é benefício. O sofrimento, as dores também são benefício. Estamos na escola da vida para evoluir. Então, agradeçamos a Deus todos os dias pelo que nos acontece, pela nossa vida, que ela é uma dádiva do Pai e do Mestre Jesus. Então, assim, agradecidos por este momento, por esta oportunidade de entrar nos lares de todos os nossos amigos, de todos os nossos irmãos, queremos então, ao encerrar, pedir as bênçãos que Deus, que o Mestre Jesus, derrame suas bênçãos como dádivas em todos nós, trabalhadores do Grupo Espíritas, a família Jedi, os moradores do nosso bairro, onde fica a nossa casa, que é o Sarandi, mas que também todos os moradores da nossa cidade, do nosso país, possam receber as bênçãos e as dádivas dos bons amigos espirituais. Que assim seja.